Bom, pessoal, hoje vou falar sobre um assunto que eu realmente não queria falar aqui no canal, mas mesmo assim preciso falar, pois é importante alertar os cristãos sobre certos detalhes. Acho que todo mundo está por dentro da polêmica que o especial de Natal do Porta dos Fundos causou, e de como nossa religião foi ultrajada por aqueles pseudos humoristas. Para quem ainda não sabe do que estou falando, eu me refiro ao filme que o Porta dos Fundos fez em parceria com a Netflix, onde eles zombam de tudo que é sagrado para nós cristãos. O filme mostra um Jesus gay, que tem namorado, um Deus mentiroso e assediador, uma Maria fumante, com um linguajar chulo, e um José corno. Realmente um verdadeiro insulto aos cristãos. E bem no final do ano, quando muitos cristãos fazem uma de suas comemorações mais importantes, o Natal. É claro que essa não foi a primeira vez que o grupo humorístico Porta dos Fundos atacou a religião cristã. O canal deles no YouTube é repleto de vídeos que ridicularizam o cristianismo. Eles até fizeram alguns vídeos sobre outras religiões também, mas não chegam nem perto da quantidade de vídeos sobre o cristianismo. Sem contar também que os outros vídeos, sobre as outras religiões não são tão ofensivos quanto os vídeos que eles fazem sobre os cristãos. Quando eles vão falar sobre os muçulmanos, por exemplo, eles são bem mais respeitosos, né? Mas por que eles fazem isso? Por que tantos ataques contra o cristianismo? O que eles ganham com isso? Vamos tentar entender isso aqui. Existem pelo menos três motivos que levam esses comediantes de Araque a fazerem ataques aos cristãos. O primeiro motivo é a ideologia política que os donos do Porta dos Fundos seguem. Eles são partidários de esquerda, relativistas morais, liberais. Gente assim costuma defender a liberação de drogas, o aborto e outras porcarias do tipo. O tal Gregório Duvivier, por exemplo, não esconde de ninguém que é maconheiro e que tem amigos que plantam maconha e fornecem a droga de graça para ele. Ele conta isso até com um certo orgulho, né? E por isso essa birra toda com o cristianismo, né? Justamente porque cristãos são o contrário, são conservadores. O segundo motivo é a posição filosófica deles. Eles são ateus militantes. E como a gente sabe, ateus militantes são anticristãos. Eles não gostam de cristãos e querem acabar com o cristianismo. Eles sentem uma necessidade doentia, patológica, de externar o ódio que sentem contra o cristianismo. Isso a gente vê todos os dias nas redes sociais e em grupos de debates. Eu até já fiz um vídeo aqui onde mostra alguns prints de ateus dizendo palavras de ódio contra os cristãos, coisas do tipo: ah, cristãos têm que ser pregados numa cruz e agonizar lentamente. Ah, se eu pudesse, mataria um cristão por dia. Cristãos deveriam ser jogados no fogo e coisas do tipo, nessas declarações de amor aos cristãos, né? O Borchat e o Gregório também sentem essa necessidade de ofender, de atacar os cristãos. Isso aí é uma particularidade desse grupinho que a gente chama de neo-ateus, né? O novo ateísmo, esse ateísmo radical, esse ateísmo anticristão. O terceiro motivo talvez seja o mais importante para eles, né? O dinheiro, sim, a grana. Esses vídeos contra o cristianismo geram muita monetização para eles. A estratégia é bem simples. Primeiro, eles fazem um vídeo bem ofensivo. Um vídeo, por ser ofensivo, gera o quê? Gera polêmica. As pessoas começam a falar sobre o vídeo e os curiosos vão e assistem o vídeo, né? Por fim, a audiência do vídeo sobe e eles ganham muito dinheiro com isso, pois seus vídeos são monetizados, ou seja, quanto mais pessoas assistem, mais eles ganham. Então você, cristão, que vai até o canal do Porta dos Fundos lá para xingar nos comentários, saiba que é exatamente isso que eles querem. Porque todas as vezes que você entra lá para comentar alguma coisa, você gera monetização para o vídeo deles, então não seja trouxa. Por isso mesmo, o correto é que você, que é cristão, não assista nenhum vídeo desses caras, pois se assistir, claro, estará praticamente financiando o escárnio ao cristianismo. Uma das poucas armas que temos é o boicote. Não se inscreva no canal deles, não assista seus vídeos, cancele sua assinatura na Netflix, pois a Netflix produziu o filme Blasfemo em parceria com Porta dos Fundos. Você sabia disso? E também não compre nenhum produto de qualquer empresa que use os integrantes do Porta dos Fundos como garotos propagandas. Eles só vão parar de desrespeitar nossa religião quando sentirem no bolso.
pois com a justiça dos homens a gente não pode contar pelo jeito, né? Falando em justiça dos homens, deixa eu atualizar vocês sobre o que aconteceu depois da polêmica com o Porta dos Fundos. Como eu já disse, o grupo humorístico, entre aspas, né, Porta dos Fundos, ataca constantemente o cristianismo. Mas dessa vez a reação dos cristãos foi um pouco mais forte. Uma petição online foi feita para pedir a retirada do filme do Porta dos Fundos da plataforma Netflix. Esse abaixo-assinado está atualmente com mais de 2 milhões de assinaturas. Mas, mesmo assim, a plataforma Netflix não vai tirar o filme, né? Claro que não. Ela não demonstra nenhum interesse em retirar o filme Blasfemo de sua lista de filmes, muito pelo contrário. Ao que parece, eles até já encomendaram o especial de Natal do Porta dos Fundos para o ano que vem. Ou seja, eles não estão nem aí com o que pensam seus clientes cristãos. Por isso mesmo, você que é cristão precisa cancelar sua assinatura na Netflix, pois eles não respeitam sua fé, simples assim. Os cristãos precisam se unir e mostrar que são maioria nesse país. Chega de ficar calado, gente. Temos que mostrar nossa indignação. Outra reação bem interessante dos cristãos foi a representação feita pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que foi enviada ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma promotora deu até parecer favorável para a retirada do filme ofensivo da Netflix, ou seja, ela concordou com essa representação. Mas quando a representação foi avaliada por uma juíza da 16ª Vara Civil da comarca da capital do Rio de Janeiro, a juíza entendeu que os humoristas do Porta dos Fundos não fizeram nada de errado, não cometeram nenhum crime. E de fato não cometeram, tá? Infelizmente, tenho que concordar com ela, pois essa zombaria toda da Porta dos Fundos não pode ser caracterizada como crime de acordo com o artigo 208. E esse artigo, né, a gente sabe que ele protege a liberdade de crença e de culto. Eles só poderiam ser condenados com base nesse artigo se tivessem escarnecido publicamente de um indivíduo, de uma pessoa em particular, por motivos religiosos. Mas o pessoal do Porta dos Fundos conhece a lei. Eles são malandros. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não são bobos. E eles fazem os vídeos ali tomando todo cuidado para não violar esse artigo 208. Porque eles sabem que se violarem o artigo 208, aí as coisas podem ficar ruins para eles. Eles sabem que zombar da religião como um todo não é crime aqui no Brasil. Infelizmente não existe lei proibindo isso. Então eles fazem tudo ali dentro da lei. Infelizmente eles estão dentro da lei. Só que tem um detalhe, eu vejo que houve uma certa má vontade das autoridades, pois quem não se lembra da polêmica entre o apresentador da Atena e os ateus? O da Atena também não ofendeu um ateu em particular. Ele ofendeu os ateus, um grupo de pessoas. E mesmo não violando o artigo 208, ele foi condenado. O que a justiça fez? Ela condenou o apresentador a pagar R$ 135 mil para a ATEC. Tudo isso por causa de danos morais aos ateus. Os mesmos danos morais que nós, cristãos, estamos sofrendo agora. E a lei simplesmente nos ignora. Pelo jeito, a balança da justiça não é tão justa assim. Parece que esse tipo de justiça só funciona em prol de grupos minoritários. Desconfio que se a mesma ofensa tivesse sido feita contra religiões menores, como a Umbanda, Candomblé ou Budismo, a justiça teria feito algo sim. A gente está vivendo num país em que falar mal de gay da cadeia, fazer piada racista da cadeia, ou seja, um país muito hipócrita, né? E quando você ofende ateu, claro, né, você paga aí R$ 135 mil de multa. Mas quando você ofende cristãos, os juízes, né, entendem que não há nada demais, é só brincadeirinha, é só piadinha, e assim a vida segue. Então, o que temos em mãos é só a nossa capacidade para boicotar coisas ligadas ao Porta dos Fundos. Porque se eles sentirem no bolso, quem sabe eles tomam vergonha na cara, né? E também, gente, não ficar falando tanto, né, desses caras. Eu tô falando aqui porque eu precisava passar essa mensagem para vocês. Mas evitar de ficar comentando, de assistir aos vídeos deles, né? Porque palhaço sem plateia, gente, não faz sucesso. Um abraço a todos aí.